Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Nós vamos, neste vídeo, mostrar qual foi o rendimento da nossa carteira, que contém 50 fundos imobiliários diferentes, distribuídos em 6 setores. Antes, porém, abrir um parênteses para fazer o seguinte comentário. Este vídeo foi o que mais me tomou tempo de pesquisa. Então, se você é iniciante, se você quer aprender mais, ter mais conhecimento sobre fundos imobiliários, este ativo tão interessante que hoje está à disposição de todos, assista o vídeo até o final. Você com certeza vai gostar do que vai ver aqui. Dito isto, vamos lá. Começamos com o setor de fiagros. O que vem a ser esse tipo de fundo imobiliário? O fiagro é aquele fundo que investe nas cadeias produtivas ligadas ao agronegócio. Então, são fundos que emprestam dinheiro para produtores rurais, para pessoas que vivem, que trabalham do agronegócio. Não é? Empresta dinheiro para comprar fazenda, empresta dinheiro para comprar semente, empresta dinheiro para comprar trator, empresta dinheiro para melhorar a fazenda no geral, empresta dinheiro para tudo que está ligado ao agronegócio, que é um dos principais pilares da economia brasileira. Não esquecendo que agronegócio é commodity, é sazonal. Então, se o preço da soja no mercado internacional está muito bom, significa que aqueles fazendeiros, aqueles produtores que trabalham com soja, eles não vão ter nenhum tipo de dificuldade para pagar esses empréstimos contraídos junto a esses fiagros. O contrário também é verdadeiro. E um outro detalhe muito importante, muito importante. Esta carteira, ela é real. Eu poderia fazer esse tipo de trabalho simulando exemplos com teoria, mas eu fiz na prática. Eu realmente investi nesses fundos e o que ocorre? Olha o detalhe, estou tendo prejuízo. Repara, entre aspas, no mês de novembro, no dia 3 de novembro, estes aqui em vermelho, a cotação diminuiu em relação ao preço que eu paguei no mês de abril. Né? Nós estamos indo para 7 meses de carteira, esta carteira, né, no caso. Então, veja só, no final, estes 7 fundos diferentes me custaram R$ 68,60. Por quê? São todos base 10, né? Como já expliquei em outro vídeo, base 10 é aquele tipo de fundo que mantém um preço por cota em torno de R$ 10. Base 100 é aquele que mantém em torno de R$ 100. Então, veja bem, investi R$ 68,60. Se eu fosse vender no dia 3 do 11, eu só apuraria R$ 66,85. Tive um prejuízo de 2,53%, não é? Porém, perdi dinheiro? Não. Por quê? Eu consegui receber de rendimentos em torno de 80 centavos ao mês. 8 vezes 7,56. Aqui, R$ 1, menos de R$ 2 praticamente. Então não teria perdido. Mas é um alerta para você que está começando. Cuidado com esse tipo de fundo. E por que isso? Por quê? O fundo de dinheiro, quando se trata de dinheiro, não é fundo de tijolo, veja, o dinheiro não tem como aumentar a não ser que você coloque mais dinheiro. Ele tem como diminuir quando o fundo tem algum problema. Por que a cota caiu em relação ao preço do dia 4/4? Por que caiu? Houve algum problema com esses fundos aqui no recebimento dos seus empréstimos. Alguém atrasou, alguém não pagou. Todos esses empréstimos têm garantia? Tem. Mas veja, o fundo
está interessado em receber juros para poder distribuir como proventos para os seus cotistas. Não está interessado em tomar fazenda de ninguém, nem trator de ninguém, não é? Então, veja bem, dos 7, 4 se desvalorizaram. E por que que isso ocorre também? Porque as taxas cobradas nos empréstimos, elas são normalmente taxa Selic mais tantos por cento. Ora, a Selic está diminuindo. Nos últimos 3 meses, está diminuindo a razão de 0,5% ao mês. Então, a correção nesses valores também vai diminuindo, não é? Ainda assim, a média deu 1,20 ao mês. Veja só, isso anualizado daria em torno de 14,4. Só para a título de parâmetro, a poupança não chega a 8, não é? Agora, um outro detalhe aqui. Veja bem, ó, repara na planilha. Produto, data da compra, valor atual, a valorização no período, por 12 meses, certo? Veja bem, como esse tipo de produto ele sobe e desce a sua cotação na bolsa, perfeito? Esta valorização aqui a gente tirou do site Investidor 10. Nos últimos 12 meses valorizou, mas eu estou mostrando aqui que eu, nos últimos 7 meses, teria perdido. O rendimento, o yield, né? O dividend yield, também é feito, é mostrado sempre com base nos últimos 12 meses anteriores. Então veja bem, aqui está se tratando de 7 meses, aqui são 12 meses. Isso daqui é o real para o investimento que eu fiz no dia 4/4? Não. Porém, aqui é o dividendo on cost. O que significa o dividendo on cost? É quando você faz a média de recebimento direto do valor da cota que você pagou. Perfeito? Pode ser aqui, no caso de 7 meses, como poderia ser 1 ano e meio. Certo? Então, veja bem, custou, no caso do produto deste ativo DCRA11, me custou 8,88 cada cota. Se eu recebi 12 centavos de provento, significa que foi 1,35, não é? De rendimento. É um percentual extremamente elevado. Nunca esquecendo que quanto maior o rendimento, quanto maior o provento devolvido ao cotista, os riscos embutidos também são maiores, não é? Então veja, em relação ao valor atual, rendimento de 14,88. Já no dividendo on cost, 14,40. Isso é o ano, né? Ao mês, 1,24 e 1,20. Sempre que você tiver dúvida a respeito de um fundo, a dica é estude mais. Estude mais. Não saia investindo sem ter certeza do que você está fazendo, para evitar isso aqui, ok? Porém, como vocês viram, neste segmento, são 7 do total de 50, não é? Aconteceu isso. Vamos para o próximo, que seriam os fundos tratados como fundos híbridos. O que vem a ser híbrido? Ele mistura nos seus investimentos, no portfólio da sua carteira, ele pode possuir propriedades, não é? Como é o caso do SARI 11, SARA11, né? Santander Aluguéis Urbanos, né? Possui 3 imóveis, né? Que foi o que mais caiu. Olha aqui, né? Por que isso? Por causa da vacância. Desses 3 imóveis, tem muitas salas de escritório lá vazias, não é? Poderia-se colocar este fundo também na classe de laje corporativa, porém, como ele é um fundo misto, ele também investe em CRI, investe empresta dinheiro também para o segmento imobiliário, então os sites especializados costumam atribuir a ele que o segmento é o segmento híbrido. Neste caso aqui, tal qual o segmento do Fiagro, existe também aqui valorização negativa, não é? Então veja só, embora na minha carteira
este fundo aqui, que me custou R$ 6,70, hoje esteja valendo R$ 7,36, nos últimos 12 meses ele desvalorizou. Não é? Ao contrário lá do Fiagro, não é? Que eu tive perca, aqui eu tive ganho, mas o fundo, no geral, ele desvalorizou. No total, nesses 7 fundos diferentes, eu consegui uma valorização, né, nos 12 meses aqui, né, que o site diz como sendo valorização, no final eu consegui 2,98. Não nos 12 meses, nos 7 meses. Parece confuso, mas é só você pegar a data da compra, você diminui a data da venda, a cotação atual, então você percebe que 335 é maior que 325. Tive aqui, se eu vendesse, teria um ganho de 2,98. No caso dos rendimentos, cada um aqui, né, mostra o que rendeu cada cota. Último provento, setembro de 23, né, setembro de 2023, recebido em outubro, né, eu tive um ganho de 1,07, perdão, na média. Perfeito? Então, esses R$ 325 adquiridos em 4 de abril de 2023, eles deram um provento de 3,47, certo? Reais, R$ 3,47, o que dá um percentual de 1,07. Isso anualizado, 14,4 ao ano. É um bom resultado comparado com outros ativos? Como vocês verão no final do vídeo, é um ótimo resultado. Porém, a mesma recomendação em relação ao Fiagro. Muito cuidado com esse tipo de fundo. Precisa saber o que está dentro do fundo, precisa saber para quem ele empresta dinheiro, precisa saber se ele está abaixo ou acima do PVP, precisa saber qual é o retorno antes de investir. Passando para o próximo, aqui nós vemos o segmento de lajes corporativas. Eu tenho na carteira 5 fundos distintos, não é? E dois deles apresentam valorização negativa nos últimos 12 meses, que é o AIEC11 e o TVRI11, antigo BBPO11. Este fundo, TVRI11, ele possui 64 agências do Banco do Brasil, não é? Todas alugadas para o Banco do Brasil, com exceção de uma, e ele passou de uma gestão passiva, quando era BBPO11, para uma gestão ativa, TVRI11, ou seja, ele agora pode pegar essa agência que está vazia, ele pode alugar para outro tipo de inquilino, ou pode até mesmo vender, o que for mais adequado na visão dessa nova gestão. Ainda assim, o retorno dele, né, 1,08. Tem pago nos últimos meses 90 centavos de rendimento por cota. Uma cota que no dia 3 do 11 valia 90 centavos, R$ 90,99, né, devolvendo 90 centavos. Excelente rendimento, considerando que é uma laje corporativa. A laje corporativa significa que existe um imóvel físico, não é? Você tem lá um prédio, ou seja, se você é cotista do fundo, você indiretamente é dono desse prédio, não é? A gente investiu R$ 351,49, uma cota de cada fundo desse, e no dia 3 do 11 valeriam R$ 393. Perfeito? Uma valorização real de 11,81%. Se eu quisesse vender no dia 3 do 11 essas cotas, não é o caso. Aqui trata-se de estudo, eu mantenho na carteira, não é? Pelo menos durante um ano vai ser desse jeito, para a gente verificar realmente se é bom, se não é, se serve para investir, se serve para botar nosso dinheirinho suado lá, fruto do nosso trabalho, nossa renda ativa, para virar renda passiva, rumo a uma aposentadoria melhor lá na frente. Seguindo, nós vamos agora para o setor de logística. Neste setor, nós temos 13 fundos diferentes. E por que isso? Porque eu considero
que é um dos setores melhores no que diz respeito a fundos imobiliários. É o que paga mais? Não. É o que tem os melhores dividendos? Não. Porém, é o que se mostra mais interessante no decorrer do tempo. Ou seja, galpões logísticos, toda grande empresa precisa ter um, seja para acomodar sua produção, seja a sua distribuição, não é? Então, é um negócio que ele só se expande. Nos últimos 12 meses, 15,53%, não é? Eu investi R$ 991,23, uma cota de cada um destes aqui, alguns até famosos, né? E se eu quisesse, se eu tivesse vendido no dia 3 de novembro, né, 3 último passado, eu teria apurado R$ 1.145, ou seja, eu teria ganho em 7 meses 15,53%, fora os dividendos que eu recebi todos esses meses, nos últimos 6 meses. Então, veja bem, a média dos dividendos em relação ao que eu paguei, não em relação ao que vale, 0,92%. Né? Isso anualizado daria em torno de 11,7%, sendo que aqui é apenas uma mera multiplicação. Não estou fazendo juros sobre juros, senão dá mais. Perfeito? Ainda assim, este ativo aqui, o BLMG11, vejam vocês, uma desvalorização aí no valor da cota de 27,98%. E o PATL11, uma desvalorização de 10,50%. Os outros 11, todos eles se valorizaram, sendo que o BRCO11, olha o tamanho da valorização, 20,71%. Outro aqui, o LVBI 11, 18%. Então, é um excelente produto, considerando que você tem o provento e você tem a valorização do imóvel, o imóvel físico. Não é? Seguindo, setor de recebíveis, o tal do chamado fundo de papel. Aqui é a mesma coisa que o Fiagro e o híbrido em relação à atenção que você que quer se iniciar nesse tipo de investimento precisa ter. Muito cuidado com os fundos de papel. E por que isso? Dos 13, você observa que 3 aqui se desvalorizaram. E teve um deles que não foi pouco, 12,08. No caso, paguei R$ 81,10 em abril. Se fosse vender, teria apurado R$ 78,40, certo? Já teria perdido aqui um dinheirinho. Outro, NCHB, mesma coisa, paguei 82, teria apurado 80. Mais um aqui, RZAK11, paguei 93, teria apurado 86. Embora nos últimos 12 meses ele esteja aqui aparecendo como com valorização. O RPR11 eu teria paguei, né, 91,40, teria apurado 85 reais. A desvalorização aqui, ela aparece como 0,85, mas é nos 12 meses, mas a desvalorização real foi maior, considerando de abril a novembro. Então veja bem, no geral, nos 13, eu ainda tenho uma valorização real de 1,61. É pouco, é pouco. Mas o que está acontecendo com os fundos de papel? O rendimento, a valorização das cotas, ela ou não está acontecendo, né, com raras exceções, ou elas estão desvalorizando. Por conta do quê? Primeiro, inadimplência. Eles emprestam dinheiro para construção de loteamentos, eles emprestam dinheiro para construção de shoppings, emprestam dinheiro para construção de supermercados, emprestam dinheiro para construção de coisas ligadas ao setor imobiliário. Então, tudo que é ligado ao setor imobiliário, tal do CRI, né, certificado de recebimento imobiliário, é onde atuam estes fundos de papel. Então, ainda assim,
a, o percentual de retorno ele é alto, mas ele varia muito. Por exemplo, ó, ao mesmo tempo que você tem um CR11 dando um retorno de 1,36, você tem um RBRR11 dando um retorno de 0,77. Na média, daí vem a tal história da diversificação, não é? Mesmo num setor, né? Mesmo num setor você pode diversificar, aí a gente conseguiu ainda ter uma média de 1,12 de retorno. Isso aqui é uma média superior a qualquer coisa que tem no mercado. CDI, CDB, qualquer coisa. Isso aqui é superior, porém tem todos esses riscos embutidos. Daí a necessidade de você que quer se aventurar neste tipo de negócio, neste tipo de investimento, ter conhecimento. Não sair, porque o MXRF11 tem quase 1 milhão de cotistas, piriri, pororó, tatatá. Não quer dizer que não tenha problema lá na frente. Não é como já teve problema anteriormente. Então, todo cuidado no segmento recebíveis, ele é necessário. Dando sequência, vamos agora para o setor de shoppings. Neste segmento, shoppings, nós temos 5 ativos diferentes. Não é? Nós investimos em abril de 2023, R$ 344,33, uma cota de cada. Não é? Alguns aqui até muito famosos, como o VISC 11, por exemplo, muito conhecido. Né? E o valor atual deles seria 414,66. Valorização de 20%. Imagina, 20% em 7 meses. Está se falando aqui de imóvel físico. Não é? Não estamos falando nem dos proventos. Não é? Então, veja bem, eu particularmente penso que no setor de fundos imobiliários, embora não seja recomendação, você que está estudando o assunto, invista um tempo maior analisando o segmento de shopping, o segmento de laje corporativa e o segmento de logística, porque trata-se de imóvel físico. Além do dividendo, você tem a valorização. No caso aqui, uma valorização extraordinária. Você há de convir que em 7 meses, veja, aqui um por um, no detalhe, um por um é a valorização fornecida pelo site Investidor 10 para cada um mensalmente. Porém, aqui, na média, eu estou colocando a valorização real. São só 7 meses. Perfeito? No meu caso, no caso desta carteira, esta carteira existe, é real. Então, veja bem, 20,42%. Ou seja, é a diferença entre 344 e 33 centavos e o valor atual se eu quisesse vender. Se eu descontasse aqui a inflação do período, ainda assim passaria de 15% a valorização, fora os proventos que eu recebi nos últimos 6 meses, certo? Então tivemos um dividendo on cost de 1%, total anual 12%. É excelente considerando o tipo de setor, shopping. Seguindo, vamos ao resumo. Então aqui, ó, os 50, não é? 7 são fiagros, 7 são híbridos, 5 lajes corporativa, 13 de logística, 13 de reservíveis e 13 e 5 de shopping. Veja só, quando você que quer entrar para esse tipo de investimento chamado renda variável, quando você quer entrar nisso, você é obrigado a fazer um testezinho lá, um perfil. Para quê? Para que ou as corretoras ou os bancos que propiciam acesso ao home broker, né, que é aquela ferramenta onde você opera direto na Bolsa de Valores, conheçam, conheçam qual é o teu perfil até para te proteger, não é? Até para te proteger. Então, veja bem, esse perfil ele só dá 3 resultados possíveis: conservador, moderado e perfil arrojado. Para você operar no home broker, normalmente o seu perfil é arrojado, perfeito?
As perguntas que você responde, no final, lá, a inteligência artificial vai chegar à conclusão de que o seu período é arrojado, porque você vai lidar com ações, fundos imobiliários e algum outro produto. Muito bem. Porém, dentro desse perfil arrojado, você também pode selecionar, selecionar. Então, por exemplo, eu lhe diria que o Fiagro é arrojado do arrojado, pelo risco que comporta. Eu lhe diria que o Recebíveis é arrojado do arrojado, não é? Eu lhe diria que o híbrido já é moderado, porque ele mescla, ele mistura, empresta dinheiro, mas também tem propriedades. Agora, o perfil moderado, no qual se encaixa o híbrido, já quando a gente passa por perfil conservador, a gente poderia entrar aqui, ó, lajes, logística e shopping, porque trata-se de imóvel físico. Eles são os que remuneram menos, mas são os mais seguros. Porque se um fundo de Fiagro quebra, até você receber o produto daquelas garantias executadas, vai saber quanto tempo leva. Agora, o shopping vai quebrar de que jeito? Pode quebrar? Sim. É provável? Não. Porque os shoppings que fazem parte do portfólio desses ativos aqui são shoppings que já estão aí há algum tempo, são shoppings consolidados, não é? Então você pega aqui 5 shoppings, se a gente for pegar 5 ativos, 5 fundos que têm shoppings, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Quantos shoppings tem aqui dentro? Deve ter uns 50, 40 shoppings. Quantas lojas tem dentro desses 40? 10 mil lojas, 5 mil lojas, percebe? Será que nesses 5 ativos aqui, um exemplo, 5 mil lojas, 5 mil lojistas pagando aluguel, 10% não pagam, mas 4.500 ainda estão pagando. Então, o teu risco ele é diluído dentro do diluído, ou seja, você dentro do fundo imobiliário já minimizou o teu risco, não é? Adquirindo shopping, lajes e logística. E dentro desses, você minimiza, por exemplo, no segmento de logística, tem um fundo GALG11. Ele tem 5 galpões. Perfeito? Tem outros que chegam a ter 10 galpões, tem outros que tem 15 galpões. Da mesma maneira, o shopping, fundo de shopping, tem um fundo de shopping aqui que acho que tem 17, se não me falha a memória, 17 shoppings, ou participação no shopping inteiro, ou seja, é dono do shopping inteiro, ou tem 30% do shopping, tem 40% do shopping, 50% do shopping, não é? Divide com outros fundos, não é? Aqui, na categoria, nós aqui trabalhamos com 6 setores distintos. Existe ainda o fundo de infraestrutura, a gente vai falar no outro vídeo. Existe o FOF, né, o fundo de fundos, que eu não gosto muito, né? Porém, o fundo de fundo, se a gente fosse dizer se ele é arrojado, moderado ou conservador, seria conservador. E por que isso? Porque você paga para um gestor, não é? Ele investe nos fundos para você. Então, ele, que é especialista, escolhe os fundos para você. Não é você que precisa escolher. Num FOF pode ter de tudo. Não é? Ele pode colocar shopping, pode colocar recebíveis, pode colocar logística, lá, o que ele quiser. Ele tem carta branca para isso, desde que faça sempre o melhor retorno para você. Qual é o detalhe aqui que eu particularmente não gosto, muita gente não gosta? Você paga a taxa de administração 2 vezes no FOF, né, no fundo de fundo. Por quê? Você paga para o FOF, propriamente dito, só que o FOF está pagando taxa de administração em cada fundo que ele adquiriu. Não é? Isso não quer dizer que seja ruim, ao contrário. Ao contrário, você tem a garantia da experiência daquele gestor. Isso ajuda muito. Agora, a título de curiosidade e comparação, imagina aqui, ó, eu consegui receber no mês de outubro R$ 31,84, certo? R$ 31,84 sobre um investimento de R$ 3.074,52
daria uma média de 1,04 ao mês. Anualizado, 12,48. Agora veja o seguinte, isso aqui é uma cota de cada. Receita líquida, porque não tem imposto de renda, certo? Mas se tivesse 10 cotas de cada, veja, o resultado passaria de R$ 31,84 para R$ 318 reais. E se fossem 100 cotas de cada, você teria, não é, um resultado líquido de R$ 3.184 reais num investimento de R$ 307.452 reais. Veja só, isso é o rendimento. Agora vamos ao ganho de capital. Em uma cota, né, total de 50 cotas, uma de cada, se eu quisesse vender, veja só, vender as 50 cotas no dia 3 de novembro, não é? Antes de ontem, não é? Se eu quisesse vender, eu paguei 3.074, teria apurado 3.364. Em 7 meses, eu teria ganho R$ 289,84. Aqui, sobre esse ganho de capital, existe um imposto de renda de 20%. Tá? Quando você vende um fundo imobiliário, uma cota, se você teve lucro, sobre esse lucro, 20% de imposto de renda, certo? Então, o bruto aqui, ó, o total bruto, 289. Se fossem 10 de cada, total de 500 cotas, teria ganho R$ 2.898 bruto. Se fosse 100 cotas de cada, 5.000 cotas, R$ 28.984. Perfeito? Tira 20% daqui, você vai ver que dá uns 23 mil reais em 7 meses. Perfeito? A título de informação para aumentar o seu conhecimento, para não esquecer, né? A inflação do período, tal do IPCA, perfeito? Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada em torno de 5,2%, a previsão para o ano de 2023, 5,74%, a informação do mês de novembro ainda não saiu, né? Então, a lucratividade real descontada da inflação, certo? Seria de 6,74. Isso nos rendimentos, certo? Na modalidade dividend yield on cost, ou seja, o que eu ganhei em relação ao que eu paguei 7 meses atrás, perfeitamente? Então, só aqui você percebe que o ganho ele é bem consistente. Lembrando que neste estudo aqui, que são ativos que realmente foram adquiridos, foram comprados, o investimento é real, não existe o balanceamento dos ativos. O que significa o balanceamento? Veja, o balanceamento seria a média, seria o mesmo dinheiro aplicado em cada um desses 50 ativos. Não é o caso, tem ativo de R$ 10, tem ativo de R$ 100, certo? Então, não está balanceado, ok? Isso aí é matéria de um outro vídeo. Então, vamos continuar aqui com os dados comparativos. Isso daqui é como se fosse um plus para você que chegou até aqui. Ó, você não faz ideia do trabalho que dá pesquisar isso tudo, viu? Então, aproveitando, se você está gostando até aqui, deixa o seu like, bota aí um joinha aí, se inscreve no canal, se puder compartilha, não é? Se inscreve, toca lá no sininho, que todas as vezes que o José Loz faz um vídeo, você recebe a informação. Então, veja bem, ó, dados comparativos. 4/4 foi quando nós investimos, até o dia 3/11, que é o último dado disponível da Bolsa de Valores, certo? O IFIX, que é o índice que mede a evolução dos fundos imobiliários, veja bem, em 4/4, 2,761. Em 3/11, 3,160. Valorizou 14,46%. Gente, valorizou em 7 meses. 14,46%. Né? Então, essa valorização, quando se trata de fundo de tijolo, ela é real. Quando se trata de papel, é mais especulação. Por quê? Dinheiro, ele não cresce sozinho, a não ser que você ponha mais dinheiro. Agora, o fundo de tijolo, o imóvel, ele se valoriza todas as vezes. Pelo menos uma vez a cada 1 ano ou a cada 2 anos, o valor dos imóveis é corrigido, no mínimo pela inflação. Então, aquele rendimento que você recebe dos fundos imobiliários de tijolo, você pode gastar tudo. A sua cota está valorizando. Agora, já no fundo de papel,
tal qual a renda fixa, tal qual a poupança, tal qual o CDB, tal qual. Se você gastar tudo, daqui a pouco o valor do seu capital, a inflação come. Percebe? O Ibovespa, e aqui a informação tirei do site Infomoney, veja bem, em 4/4, o índice Ibovespa estava em 101.869 pontos. No dia 3/11, 118.159 pontos. Só tem um detalhe. A valorização aqui de 15,99, que foi maior do que o IFIX, só foi possível porque no dia 3/11, antes de ontem, a Bolsa subiu em um único dia, no caso, as ações, 2,7%. Em um único dia, 2,7%. Perfeito? Então, se a gente excluir esse 2,7, você vai ver que o IFIX ganhou do Ibovespa em matéria de valorização. A título de comparação, dólar, tirei do site iai.com.br. No dia 4/4, o dólar valia R$ 5,07. No dia 3/11, 4,89. Teve uma queda de 3,6. Então, quem aposta em dólar, não sei se está muito feliz. CDB, com 100% CDI, certo? Você sabe que o CDB, quando ele fala 100% CDI, significa que o CDI é 12,15, porque a taxa Selic está 12,25. É sempre 0,10 a menos, certo? No caso, lembrando que CDB tem imposto de renda. Então, 17,5% num período de 12 meses. Significa menos 2,12. Então, o líquido, na verdade, é 10% ao ano. 10% ao ano. Aqui, em 7 meses, valorizou 14,46. Sendo que, se você gasta todo o dinheiro, todo o rendimento que o CDB te dá, veja bem, o seu capital ele não muda de patamar. Ele continua valendo a mesma coisa. Você tem lá 100 mil reais aplicados, certo? Você, no final do ano, ganhou 10 mil. Gastou os 10 mil, no ano seguinte, você só tem 100 mil. Você não tem 110, porque você gastou os 10. Não é? Ao fato que, se estivesse aplicado em fundos de tijolo, em propriedades físicas, diferente, não é? Não é nenhuma recomendação. Então, poupança. Esse dado foi tirado do site do Banco Central do Brasil. Anual, 6,93%. Em 7 meses, daria 4,04%. Repara a diferença. 4,04 para 14,46. Não dá nem para, né? Bom, Tesouro Direto. Muita gente gosta de Tesouro Direto. Então, esses dados aqui que você vai ver agora foram extraídos do site do Tesouro Direto. Ok? Então, vamos este exemplo aqui. Tesouro Selic. Para você resgatar em 1/3 de 2026, começando em 1/11 de 2023. Trata-se de 28 meses. Vamos usar no exemplo seguinte: R$ 100 por mês. Você aporta R$ 100 todo mês. Total investido, 2.800. Na hora do resgate, lá em 1 de março de 2026, você teria um valor estimado, que também ocorrem pequenas variações de vez em quando, mas um resgate estimado de R$ 3.103. Você aplicou 2.800, 303, mas tem que tirar o imposto de renda. Então você receberia R$ 3.051,55, certo? Estimado, né? 28 meses após o início da aplicação, R$ 100 por mês. A poupança no mesmo molde te daria R$ 2.999,04. Poupança, lembrando, não tem imposto de renda. O fundo DI te daria R$ 3.053,14. Veja bem, R$ 2 a mais do que o Selic. O CDB te daria R$ 3.056,81, menos R$ 5. A carteira de estudos citada neste vídeo, que é a minha carteira, utilizando o mesmo aporte dos exemplos acima, você chegaria em R$ 3.264,58. Não é? Esse número aqui foi obtido utilizando a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. Então, resumindo, este estudo não é recomendação nem de compra nem de venda de nada. É apenas um estudo. Mas, resumindo, veja bem, a diferença entre o rendimento que os fundos imobiliários podem te dar e qualquer outro destes daqui, ela chega no mínimo a R$ 200 no final desses 28 meses. Mas nós estamos falando de uma aplicação, não é, de R$ 2.800. Se fosse 28 mil,
Percebe? Você já teria ganho 2.000 a mais, só por escolher uma modalidade de investimento, não é, diferente dessa aqui financeira, ou seja, fundos imobiliários. E se fosse 280 mil, nós estaríamos falando aqui de uma diferença no final de 28 meses de 20 mil reais. Não é para jogar fora, não é? Só que, lembrando, nem tudo são flores. Veja bem, uma coisa é você aplicar na poupança, outra coisa é você aplicar, não é, no CDB, no Tesouro Direto, nesse tipo de coisa. Isso é muito fácil, é muito rápido, não requer tanta ferramenta, não requer tanto conhecimento. Agora, nos fundos imobiliários, você precisa estudar. Você precisa estudar. Não vá atrás. Aliás, aproveitando, não copia essa carteira aqui. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Aliás, não copie a minha nem a de ninguém. Crie a sua, não é? Estude, entenda o conceito todo. Na dúvida, não faça, porque é muito fácil perder dinheiro. É muito fácil perder dinheiro, não é? Então, veja bem, para não ir muito longe, né? Ficando apenas nos fundos imobiliários. Eu, nesses 7 meses, eu troquei um único fundo. Não é? Eu tirei um fundo chamado HCTR11 e coloquei um outro no lugar. E por quê? Porque esse fundo HCTR11, o valor da cota veio quase para metade. E por que aconteceu isso? Porque alguns é, algumas empresas que pegaram dinheiro emprestado com esse fundo, HCTR11, simplesmente não pagaram. Estão com as parcelas atrasadas, não é? Entre eles, aquele parque lá no Rio Grande do Sul, né? O shopping da madrugada aqui em São Paulo, ali no Brás, eles estão tendo dificuldades para pagar, para honrar os seus compromissos. Consequentemente, a cota, a rentabilidade do fundo cai, o provento cai, porque não tem de onde tirar, não é? E a cota do fundo desvaloriza, porque a pessoa não tem estômago suficiente para esperar uma recuperação ou uma solução e ela sai vendendo. E vai vendendo cada vez por um valor menor daquele que pagou. Então, muito cuidado. Não se meta com renda variável se você não tiver um conhecimento mínimo. Como é que se adquire esse conhecimento mínimo? De várias maneiras. Você pode ler livros relacionados ao assunto, você pode se inscrever no canal aqui do JL Invest, que a gente vai mostrando ao longo do tempo como é que faz isso, não é? Você pode procurar uma casa de análise que também se chama corretora. Você pode ter uma corretora, lá você vai ter profissionais que vão te esclarecer todas as dúvidas e vão procurar te indicar quais são os melhores investimentos para que você só ganhe dinheiro, não perca, não é? Enfim, tem várias maneiras. A única maneira que você não deve fazer é, se você não tem conhecimento suficiente, não entra nisso, ok? Já, se você tem o conhecimento, se sente seguro, começou devagarinho, não é? Vai aos pouquinhos, vai percebendo como é o mercado, não é? Se inscreveu aqui no canal do JL Invest, está aprendendo, aí é diferente, embora não seja recomendação. Dito isto, em caso de dúvidas, por favor, escreva aí nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar, não é? O meu interesse é que você ganhe dinheiro, seja feliz, construa, através da renda passiva, a sua liberdade financeira. Para lá na frente, quando chegar a hora de parar de trabalhar, de se aposentar, você ser feliz, muito feliz. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.